trigger set saldos ID. Quem escreveu essa trigger? Pessoal, vamos continuar. Caio, você criou a trigger, né? Criou? Não? Quem mais? Quem criou? Quem tentou? Quem que criou a trigger? Gustavo. Quem mais? Zé, STC. Quem mais criou? Breno. Pessoal, sem abrir a trigger lá, o que tem que fazer para criar uma trigger de auto-numeração com Python? Criar o generator. E a trigger vai ser em qual evento? Before insert. Então vai ficar assim: create or alter trigger set prod id for a tabela saltos, ok? E aí vocês vão definir o que mais? Active before insert position 0 s begin. E aí o que vem no código? O que você pode colocar no código? If. Agora, quando eu for fazer referência a esse campo, que eu vou verificar se é nulo, eu tenho duas versões do campo. Quais são? A old e a new. Nesse caso eu uso old ou new. Por que é new? Não sabe? Maria Zilda, por que é new? Não sabe. Todas as vezes que eu for criar uma trigger que vai ser disparada na manipulação de insert, eu estou inserindo um registro, eu não tenho um registro antigo, eu estou adicionando, eu só tenho uma versão, é só 1000. Se eu estiver criando uma trigger de exclusão, on delete, eu não tenho o valor 1000, eu só tenho 11. Se a trigger for de update, eu tenho old e o new. Old é o valor antes do update e new é o valor que você está utilizando para fazer o update. Tranquilo isso aí, gente? Lembram que eu passei também no EAD algumas leituras sobre trigger? Quem é que conseguiu ler? Dois leitores. Gente, vocês precisam ler. Mas vejam só, essa trigger aqui é para definir o sequencializador para a tabela tipo de produto. Cria ou altera a trigger set produto ID for tipo prod active before insert position 0. Alguma coisa aí dessas duas linhas que alguém não entendeu e quer perguntar? Maria Silva, tirou de letra todas as duas letras? Marcel, não, pode explicar. Você não entendeu? Não, pode explicar tudo. Jefferson. Position 0. Eu posso ter diversas triggers. Por exemplo, essa trigger, eu coloquei o nome dela de set tipo prod ID. Eu poderia criar mais uma. Set tipo prod ID2. Eu posso criar várias triggers. Triggers são gatilhos, processos disparados automaticamente quando eu faço alguma coisa com os dados.
Neste caso, before insert, porque vai fazer exatamente no momento do insert. Se eu quero que a trigger seja executada antes da outra, eu defino a posição dela. Então, position, quanto menor, quer dizer que antes essa trigger vai ser executada. Um position 0, não tem nenhuma trigger que vai ser executada antes dela. É a primeira a ser executada. Ok? Então, esse position é a posição de execução. Se eu tiver diversas triggers, qual vai ser executada primeiro? A que tiver position menor. As, begin, faz parte do corpo da trigger. E aí eu estou perguntando, if new. New porque insert. Insert, novo registro. New é o valor que está sendo enviado para inserir no registro. Se eu faço a seguinte pergunta, if new e de tipo is null, eu estou perguntando se ele está vazio. Ou seja, se o usuário não preencheu o ID, então vai cair nessa condição. Ou ainda, o usuário preencheu sim, mas com o número 0. Então, se ele colocou 0 ou se ele deixou em branco, então esse código vai ser executado. Pessoal, observem bem isso aqui, ó. Na linguagem de programação, onde vocês estão acostumados a desenvolver, seja lá PHP, C#, como é que se chama essa técnica aqui? O que está sendo feito nessa linha? Está sendo atribuído um valor a uma variável, concorda? Também chamada de atribuição em linha, ou seja, aquilo que está antes do sinal de igual vai receber o valor resultante do que está do lado direito do sinal de igual. Então eu estou atribuindo o resultado dessa função. Toda função começa com parênteses, abre e fecha parênteses. O nome dessa função, genID, ou seja, gerar o identificador, generator ID. Essa função vai incrementar este generator ou sequencer, somando 1 nele, e esse resultado da função vai ser atribuído a uma variável, só que neste caso não é uma variável de memória, é uma variável correspondente ao valor do próprio campo. Então, esta linha aqui está atribuindo o valor resultante da função que incrementa o generator em 1, por isso que tem 1 aqui. Se eu quisesse incrementar de 2 em 2, eu teria colocado 2. Se eu quisesse decrementar, eu colocaria um valor negativo. E este resultado da função vai ser atribuído. Seguinte, isto só pode ser feito se for before insert. Se você tentar criar uma trigger e a única coisa que você mudar nessa trigger for este before, e você colocar no lugar do before o after, que quer dizer depois, você não pode utilizar atribuição em linha. Por quê? Porque você só tem acesso ao conteúdo daquele registro para leitura. Você não pode fazer atribuição em linha. Então essa é a principal diferença entre o before e o after. O before é antes de você terminar de colocar os dados no registro. O after é depois que você já colocou os valores no registro. Agora, Oi? esse position 0, colocar mais de uma trigger no position 0, interfere alguma coisa? Olha, se você colocar mais de uma trigger no position 0, você pode ter conflito de execução na seguinte situação. Você foi lá e criou as duas triggers no banco de dados, está rodando. E a uma está sendo executada primeiro, porque ela foi criada primeiro, o ID dela dentro do banco é o 1, por exemplo. Ela vai ser executada primeiro. Só que se você fizer um backup, um restore ou manutenções nessa trigger, ela pode mudar. E aí, sem que você queira, ela muda de ordem. Antes estava executando. Aí você pode ter, por exemplo, você instalou o seu sistema em diversos usuários, diversos clientes do seu sistema. E esses clientes tiveram cenários diferentes de update, restore, de reconstituição do banco. Pode ser que uma trigger esteja executando antes da outra inversamente.
Então é recomendável tomar cuidado com o position e não repetir o position. Porque repetir o position pode provocar desequilíbrio na sequência de execução. Tá? Marcos, Oi. Essa trigger, vamos supor que o meu generator está com o valor 2. Se o usuário vai lá e inclui manualmente o valor 4, ela vai ter esse problema, né? Porque quando ele for do 3 para o 4, o valor 4 já vai existir. Você não teria que criar uma regrinha aí para ele pular esse valor, então só aceitar quando estiver dentro da... Você pode fazer isso. Na verdade, porque senão ele vai parar de funcionar, né? Ele vai dar um erro de violação de chave primária. Quando você tentar de novo, ele vai até achar a vaga. Você pode fazer alguma coisa para mudar isso? Pode. Aí você pode fazer, por exemplo, um select max, tá? E somar mais um. Não tem problema fazer isso não, gente. Só que tem um problema aí. Se o teu banco de dados tiver 1 milhão de registros, ou tiver muitos registros, ou tiver muita gente inserindo, você vai ter um custo de processamento. Então essa técnica aqui é considerando que você vai sequencializar o registro. Tá? Não é que ela resolve todos os casos, não. Todo banco de dados, no que diz respeito à sequencialização, tem esse problema. A vantagem de você usar o generator é a seguinte: nós vamos estudar mais adiante transação. Só para vocês entenderem que transação é o seguinte: tem um call center com 200 usuários trabalhando. E aí o pessoal foi abrir chamados novos. Então imaginemos que num call center de 200 pessoas trabalhando num sistema de registro de chamados, 10 pessoas clicaram quase que ao mesmo tempo. Não existe esse negócio de ao mesmo tempo, porque o clock tem um intervalo tão pequeno que um vai inserir no milésimo x e o outro no milésimo x mais 1. Tá? Não vai acontecer ao mesmo tempo, mas poderá acontecer quase que ao mesmo tempo. Se você não estiver utilizando o generator, se você estiver usando o conceito de pegar o maior valor que tem no banco e somar mais um, vamos imaginar que o último era 1000. Dessas 200 pessoas que estão trabalhando, 10 clicaram no botão incluir, quase que ao mesmo tempo, ou seja, sem ter efetivamente incluído. E aí gerou um mundo chamado 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010. Na verdade, se você for pensar bem, se não gravou ainda no banco de dados, todo mundo vai ficar com 1001. Porque não gravou no banco. A hora que todo mundo resolver gravar, vai dar violação de chave. Então, quando você usa o generator, e esse incremento é feito com ele, o generator, quando você chama ele uma vez só, ele é chamado de out of transaction. Ele é fora de transação. Independente do sujeito ter gravado ou não os dados, aquele numerador que ele usou, queimou. Não usa mais. Isso é que é vantagem. Alguns ficam injuriados com isso. Meu banco de dados está com os números, IDs das notas fiscais, faltando. Tem o ID 300, depois tem o 313. Aí se diz assim, o propósito desse campo, tá, não é sequencializar as suas notas, é simplesmente distinguir as notas. Eles são iguais? Não, então tá bom. Agora tem gente que acha o seguinte: nossa, está faltando numeração no meu cadastro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, está faltando 8. Não está faltando 8. A sequência de inclusão é porque o 8, por algum motivo, tem que ser removido ou não foi incluído. Por isso que você deve criar, nestes casos, um campo ID, gerado assim como generator, e um outro que seria um campo de protocolo, caso ele seja sequencial. Exemplo nesse caso, nota fiscal. A nota fiscal tem que ter numeração contínua. Então, a nota número 30, eu quero gerar a nota número 31. Eu devo gravar os dados do meu banco de dados, utilizando um generator, por exemplo, para que não repita o ID da nota. Agora, o número da nota é outro campo. Pode ser chave candidata, você pode até colocar uma chave única para não repetir o número de nota. Embora você não pode colocar somente esse campo, porque você pode ter séries diferentes e o número da nota pode repetir. Se você estiver cadastrando notas de fornecedores diferentes, piorou. Cada fornecedor poderá ter o mesmo número de nota. Todos têm a nota 1. Você pode ter a sorte de receber duas notas 1000. Uma do fornecedor A, outra do fornecedor B.
Então nunca coloque o número da nota como chave primária. O número da nota vai ser uma chave que não repete, combinada com outro campo. Recomenda-se utilizar o fornecedor, ou CNPJ de quem está emitindo, o identificador do fornecedor, o emitente, a série, a subsérie e o número da nota. Tudo bem. Detalhes à parte desse modelo referente à numeração fiscal, imagina então que você precisa sequencializar a nota. E aí tem 10 pessoas emitindo nota fiscal. Um emitiu a nota número 1, o outro tem que emitir a nota número 2, o outro tem que emitir a nota número 3. Nós vamos aprender na próxima aula como é que a gente faz tratamento. Não, depois da próxima aula, como trata transação, porque aí vai ser o seguinte: quando alguém utilizar o número da nota, ele vai segurar aquele número para ele e outra pessoa não poderá pegar aquele número, até que esse número seja efetivamente utilizado ou abandonado, para que o outro usuário possa utilizar. Não tem saída. Neste caso você vai ter que usar o tratamento de transação, para não deixar a nota quebrar a sequência e não deixar a nota gerar número repetido. Então não confundam isso. Esse processo com a nota fiscal é quando se exige uma sequência. Esse caso aqui não está exigindo sequência. O que está exigindo aqui é que não repita. Então o usuário clicou no botãozinho, já queimou o generator, o outro clicou também, queimou o generator. Lá no call center, para completar o raciocínio, tinha 200 trabalhando. E aí 20 deles clicaram no botão quase que ao mesmo tempo. Cada um pegou um número. Só que desses 20, 7 desistiram de cadastrar porque o cliente do outro lado desligou aquela ligação, não tinha que registrar o chamado. Estes 7, os números foram queimados. Na sequência do call center, esses números não estão queimados. Ah, o que se pode fazer com esse caso? Bom, alguns sistemas fazem uma varredura para achar quais os números que estão faltando no meio e completar. Pessoal, isso é meramente pintar pena de pavão. Você vai colocar o sistema para fazer cálculo para achar aqueles números e ficar na sequência certa, mas não faz diferença nenhuma, porque o objetivo do identificador é de não repetir. Tá? Tem gente que faz questão que os números estejam em ordem. Tem usuário, por exemplo, que fala: o código do produto meu está fora de ordem, eu quero conserto. Por isso que é aconselhável você ter uma chave e o código. Depois o código quem quiser, agora a chave não fica mudando. Até porque a chave tem relacionamento com N tabelas. Se você precisar mudar, você vai ter que fazer uma tratativa para conseguir fazer essa alteração, correndo o risco de ter uma falha no processamento e você perder registro por causa disso. Não é recomendável, então, ficar mudando chave primária. Pessoal, ficou claro por que essa trigger existe? Para gerar a sequência. Como é que funciona isso, então? Recapitulando: tipo de produto, eu entro aqui no cadastro, já tem até a letra H, eu vou colocar uma letra lá embaixo, X. Vou clicar nesse botão aqui para confirmar. E ele gerou 9. 9 é o que estava faltando na sequência. Se eu mandar gerar de novo, vai gerar o número dado. Vai gerar o 10. E vai violar a chave primária. Por que gerou o 10 mesmo? Porque estava no 9, queimou, já existe um registro número 10. Tudo bem. Então eu vou cancelar esse registro. E agora eu vou inserir de novo. De novo eu vou colocar o dado e vou confirmar. Chegou 11. Essa demonstração que eu acabei de fazer para dizer o seguinte: independente de você ter usado ou não aquele número para cadastrar, o sequencializador foi na sequência. Tá? Não importa se o registro foi efetivado. Por isso é importante vocês atentarem para isso aqui. Se você estiver usando outro banco de dados, onde você vai criar a tabela e coloca na frente assim, ó, Identify, caso do MySQL, depois você tem que tratar esse sequencializador. Então você vai ter um comando para fazer isso também. Se você quiser fazer tabelinhas, tem gente que faz isso. Cria uma tabelinha sequencial de cliente, sequencial de fornecedor e vai colocando. E usa esse número. Cuidado! Toda vez que você coloca o registro
dentro do banco de dados, usando outra tabela, ele é out transaction. É in transaction, ou seja, dentro da transação. O generator é out transaction, é fora da transação. O método serve out transaction. Tá? Os bancos de dados que têm sequencializador na própria tabela costumam fazer isso fora de transação. Agora é o seguinte, desafio. Um desafio era criar trigger de sequência. O outro, criar uma trigger para atualizar o saldo. Eu mostrei aqui já. O desafio mesmo é esse 2. Tente criar uma trigger para atualizar o saldo, caso de alteração do item de movimentação. Se a quantidade movimentada for alterada para maior ou para menor, o saldo deverá ser atualizado pela trigger. Esta trigger que eu expliquei na última aula. É esta aqui. Qual que é o exercício para vocês? Pessoal, não deixa para passar sem entender essa trigger. Essa trigger aqui é um indicador, tá, de conhecimento de vocês a respeito de trigger. Se tiver alguma linha aqui que você ainda não está entendendo, pare a aula, pergunta, para não ter problema. Pessoal, agora uma perguntinha bem básica. Quem está assim, ó, não estou entendendo nada desse negócio de trigger. Não sei para que existe. Ó, eu não sei certinho como cria, mas eu estou entendendo o código. Pode mudar. Então tem alguns aí que levantaram a mão dizendo o seguinte, ó, para que essa trigger? Então vamos voltar aqui e explicar. Pessoal, trigger é extremamente importante, vai fazer diferença no currículo de vocês saber ou não trigger. Esta trigger é para atualizar a tabela de saldos automaticamente quando for lançado algum registro na tabela de movimentação de produto. Para aqueles que não lembram, a tabela de movimentação de produtos só tem esses campinhos aqui. Tem o ID da movimentação, que é gerado automaticamente por uma trigger que sequencializa. Então esse campo eu não preciso preencher, vai ser numerado em sequência. COD-PROD é o código do produto que está cadastrado na minha tabela de produtos. A minha tabela de produtos é uma tabela cheia de campos, uma tabela de saldos. Tem só 3 campos. Olha só, gente, vocês poderiam ter essa tabela aqui com 300 registros. Descrição, tributação, código de barras, enfim, tudo que o cadastro do produto precisa. Mas eu estou só mostrando a parte do cálculo de saldo. Então coloquei só o campo saldo. Se você estiver trabalhando com o valor do saldo, ou seja, o valor para inventário desse saldo, você ia utilizar o custo do produto. Só ia mudar isso. Esse campo que eu coloquei aqui, negativo, se for 1, vai permitir que o saldo fique negativo. Se for 0, não vai permitir que fique negativo. E já nós vamos ver a trigger que trata essa questão. Então, resumindo, toda vez que alguém lança um registro nessa tabela, cujo campo tipo move pode ser E de entrada ou S de saída, independente da quantidade informada, a trigger vai ser acionada e vai fazer o cálculo para atualizar a tabela de saldo. Só olha só o que algumas pessoas costumam fazer. Não está errado, mas não é a melhor forma. Essa tabelinha só tem alguns registros. Quantos registros tem? 9 registros. É a tabela de movimentação. Se você tiver com essa tabela aqui, para uma empresa
Por exemplo, distribuidora de produtos de supermercado. Imagina quantos registros você vai gerar por mês. Ou até mesmo o próprio supermercado. Pega aí um supermercado com uma rede Bretas aí. Vende lá, sei lá, 1 milhão, 1,5 milhão por mês. Quantos registros vai ter aqui? Muita coisa. Aí imaginou, toda vez que alguém mudar o saldo, você mandar contar todos? A analogia é mais ou menos o seguinte. Um sujeito recebeu a seguinte missão: olha, você vai trabalhar aqui nesse horário, você vai manter o número de tijolos sempre atualizado numa planilha. Aí tem alguém lá que vai na área de produção, produz uma carreta de tijolos e põe lá. O sujeito vai lá, conta todos os tijolos e atualiza. Ó, tem 289.533 tijolos. Aí alguém vai lá e tira um tijolo do monte. Em vez de ele subtrair um, ele vai lá no monte e conta todos. E fala o número de novo. Você poderia fazer isso com a trigger? Poderia. Você poderia fazer o seguinte: em vez de ficar fazendo o cálculo com a trigger, você colocaria assim, ó. Quando fizer a atualização, atualiza a tabela de saldo com o sum. Você vai dar uma soma aqui, para você saber o que é entrada e o que é saída. Eu vou até fazer o select para vocês. Só que aí, pensem comigo. Se tiver 1 milhão de lançamentos de um produto só, toda vez que aquele produto tiver um lançamento, o processador da máquina vai fazer 1 milhão de transações. Ou seja, vai transacionar 1 milhão de registros, no mínimo. E assim vai aumentando. Isso acontece, gente, muitas vezes, um software house que desenvolve o software e testa ele vazio. Ou seja, meu sistema pode cadastrar cliente, pode cadastrar fornecedor, pode lançar a venda, pode fazer relatório, tudo rápido. Depois de 10 anos trabalhando numa empresa, para tudo. Porque você fez um sistema que processa desnecessariamente. Isso é chamar de código sujo. Em vez de você fazer algo para aproveitar ao máximo os recursos de processamento e memória, você faz para consumir o máximo possível. Qual o resultado? O software geralmente vai ter mais manutenção, vai gastar mais HD, vai gastar mais em recurso. Pode não resolver quando o cenário... Vocês entenderam para quê? Qual é a função da trigger para atualizar o saldo? Se você lançar mais um registro e ele for do tipo entrada, ela vai lá no saldo daquele produto e aumenta o saldo dele, porque teve entrada. Se foi saída, S faz o contrário, debita aquela quantidade informada. Agora, o mais interessante dessa trigger é o seguinte: se você já tem um lançamento do tipo E e você mudar essa letra E para S, ele vai lá e corrige também, fazendo o cálculo que vai resultar no saldo, como se aquele lançamento tivesse sido alterado. Por isso foi utilizado o conceito do registro antes de efetivar a alteração, que é o old, e o registro depois da alteração, que é o new. Então, o resultado final foi essa trigger que vocês tinham como desafio. Não entendo, né? Eu faço o desafio e faço. Está errado isso. Certo? Nem precisa disso, né? Está tão grande. Tranquilo aí? Oi? Pode terminar. Beleza. O after do before. Beleza? Vai ajudar? Então é o seguinte. O Renan é o engine do banco de dados. E ele é que processa o registro. Então quando você faz um comando update, na verdade você fala para o Renan assim, ó, Renan, troca essa informação de tal registro, certo? Vê se eu acho um papel. Então, Fagner, é o seguinte, olha as perguntas que eu posso fazer, só vamos exercitar um pouquinho, porque aí na prova eu posso perguntar. Você precisa validar um registro que está informando o CPF. Ou seja, o usuário vai informar o CPF. O
usuário vai informar o CPF com ou sem máscara. Máscaras são aqueles pontinhos para separar. Então você adotou o seguinte padrão. Se o usuário enviar, vamos imaginar que ele mandou esse CPF aqui, ó. Embora isso aqui não seja um CPF, vamos imaginar que seja assim, CPF válido. É sem máscara. Então não tem máscara nenhuma. Eu só mandei todos os 5. Olha só o que você pode fazer na sua rotina para formatar esse CPF. Você pega esses números, vai extraindo fragmentos dele. Você pode pegar blocos de 5, 5, 5, aliás, de 3, 3, 3 e depois de 2 dígitos, e adicionar aqui os 2 pontinhos do tracinho. Vocês já sabem fazer lá em C#, se for fazer no Firebird, vocês já sabem o que vocês vão pegar. Tem uma função do Firebird que chama substring. Substring do CPF from 1 for 3. Peguei esse pedacinho. Concatenado com o pontinho. Substring do CPF for 4 from 4 for 3. Pegou mais esse aqui, coloca mais um pontinho. Você está formatando o CPF. Tá certo? E você quer fazer o seguinte. Você vai validar esse CPF. Você vai formatar esse CPF, aliás, para que ele fique sempre com a máscara. Claro que o usuário pode fornecer a máscara, se ele quiser. Se ele já forneceu, você não vai precisar colocar. Uma das técnicas é fazer o seguinte. Pegar esse CPF, arrancar todos os caracteres que não são numéricos, né? Tudo que não é número. E aí você tem certeza que toda vez vão sobrar só o que está limpo ali, só os números. E você insere os caracteres. Aí, esse registro vai ser gravado com a máscara. A pergunta é a seguinte. Você vai fazer isso after insert ou before insert? After, para poder fazer atribuições. Antes. Mas ele não vai poder fazer as atribuições, né? Não. Before insert, você pode fazer atribuição. Veja bem, por que você vai fazer isso antes? Porque aquela informação que foi enviada, vamos imaginar que não tinha os caracteres de formatação, ela vai ser modificada para ser colocada no registro. Então, se você vai ter uma ação de modificar antes de gravar, é before. Se você vai simplesmente utilizar a informação depois que ela está definida, é after. Então, um exemplo seria o seguinte. Neste caso aqui, que o valor que está sendo inserido ou está sendo manipulado vai sofrer modificação, você utiliza before. Quando este valor vai ser utilizado para modificar em outra tabela, você usa after. Por isso que essa trigger é after. Por quê? Eu vou pegar o valor que já foi informado para atualizar o saldo na outra tabela. Eu não estou modificando o próprio saldo aqui, o saldo está em outra tabela. Se eu estiver fazendo uma modificação no próprio registro, eu vou usar before. Então, para a gente praticar isso aí, não ficar só no exemplo aqui, abram. Qual banco de dados vocês têm aí? O clube, não é? Por favor, abram aí o banco de dados clube. Foi. Deixa eu ver se eu tenho aqui o banco de dados do clube. Tem. Abrir o banco, o clube que vocês têm aí. Se tiver sem trigger, melhor ainda. Olha a trigger que vocês vão criar. Na verdade, vocês vão ter que criar um campo aí. Quando
um sócio for incluído, olha só, quando um sócio for incluído ou quando um sócio for alterado, vai ser necessário informar a data de nascimento dele. Vocês vão criar um campo para gravar a idade. Então, todas as vezes que for alterado ali o campo nascimento, você vai atualizar um campo idade. Então, para isso, vocês vão criar o campo idade do sócio. É só vir aqui, editar, adiciona o campo, sócio, idade. Pessoal, qual domínio eu uso para colocar a idade do sócio? Nós vamos colocar a idade em ano. Qual deles? Pode ser small int? Vocês já imaginaram alguém com mais de 32 mil anos? Nem Raul Seixas. Então, olha só. Small int. Idade do sócio. Olha só o comando. Vocês não podem esquecer esses comandos, né? Porque vocês já estudaram em banco de dados, um fica gravado lá numa área especial da memória. Alter table sócios add só idade. Small int. Beleza. Já criamos o campo. Agora, como é que eu faço para criar uma trigger? Eu posso abrir o script executivo com o Ctrl F12. Ó, Ctrl F12 abre o script executivo. E eu posso digitar o código inteirinho da trigger. Mas eu também posso fazer isso usando o assistente. Olha só como é que eu uso o assistente. Eu venho aqui, ó, na tabela, tem uma linha. Triggers. Oi. Eu vou fazer 17, será que eu coloquei errado? Não, esse position teu aí é do campo. É porque você foi inserir o campo, você não inseriu no último. Entendeu? Aí o que ele fez? Ele trocou a posição de todos os campos. Olha só, pessoal, o que acontece? Se você tiver uma tabela com 10 registros e for lá e inserir um campo na posição 8, o Firebird vai trocar os positions dos campos para que eles fiquem naquela ordem. Se você inserir o campo no final e mesmo assim definir os positions, é muito estranho. Na verdade é o seguinte: o IB Expert é que faz isso, não foi o Firebird que fez. O IB Expert fez isso para manter o campo em ordem. De alguma forma está ordenado aí. Esse position é a posição não da trigger, não tem nada a ver com trigger. É a posição do campo na tabela. Tem o campo 1, campo 2, campo 3. Você pode mudar a posição dos campos. Alter table, aí você tem lá o position para definir. Pessoal, olha só. Usando este assistente, fica mais fácil criar a trigger. Aí a pergunta é a seguinte: eu quero uma trigger que vai atualizar a idade quando a data de nascimento for incluída ou alterada. Em que situação eu uso? É after ou é before? After, que já vai estar. É before. Por que não é after, Renan? É o seguinte, olha só, se é after e eu estou fazendo a modificação, não é na mesma tabela que eu estou mudando o campo? Se eu já estou em after, você concorda que a alteração já aconteceu? After, não é depois que já alterou? Qual é a única forma que eu tenho para alterar quando já está no after?
usando outro update. Então, digamos que foi o seguinte. Vamos imaginar então aquele cenário que você vem, pega o registro e muda o valor. Ok? Depois que você saiu da porta, fala, não, Renan, não era esse número não, era outro. Aí você fala assim, não, então pede de novo. Porque aquele já aconteceu, não tem jeito de eu voltar mais. Então, como nós vamos modificar, aliás, nós vamos atribuir o valor ao campo. À medida que o outro campo está sendo modificado, nós vamos fazer isso para conseguir fazer a atribuição em linha sem um novo update. Então o método vai ser aplicado, ou seja, o processamento vai ser aplicado before. Agora olha só o que a gente vai criar. Ó. Before insert, botão direito, new trigger. E aí o Firebird colocou aqui, ó, active before insert. Mas olha um segredinho, você pode ter uma trigger, a mesma trigger, que funciona tanto no insert quanto no update. E aí a forma mais fácil de vocês fazerem é ativando o modo preguiçoso, Lazy Mode. Esse Lazy Mode mostra uma interface que você pode marcar, olha, eu quero também quando fizer um update. Se eu quisesse, poderia colocar delete. Mas se eu apaguei o software, por que eu vou atualizar? Não precisa. Neste caso, eu não preciso saber a data de nascimento do sócio excluído. Aliás, a idade. Então, aqui o nome da trigger. Está vendo? Sócio, idade. O nome da trigger. E aí, antes que eu crie essa trigger, eu vou desativar o Lazy Mode, só para mostrar para vocês que a única coisa que a ferramenta fez foi o seguinte, ó. Create or alter trigger sócios idade for sócios. Active before insert or update. Position 0. Essa posição aqui, quando não é uma trigger de sequência, eu aconselho você começar com o número 10. Porque aí você tem uma reserva antes. Agora vem o código da trigger. Vamos lá. Como é que nós vamos fazer? Pessoal, a trigger, quando roda no modo, no momento, quando ela é disparada, before insert, que é o caso aqui, ó, before insert, quais são as versões que eu tenho de registro? Só new. Toda vez que eu estou falando de insert, eu só tenho new. Só que eu também marquei update. Então, quando for um update, eu tenho old e new. Qual que eu tenho em comum? New. Ou seja, se for um registro novo, eu tenho a data nova do nascimento. Se for um registro que foi atualizado, eu também tenho a data nova. A antiga não me interessa nesse caso, eu só preciso da nova. Então, como é que eu calculo a idade? Olha só que interessante. A idade que eu vou calcular é a idade da nova versão ou da versão antiga? Da nova, é a que vai ficar lá. Então, vou fazer o seguinte, ó. New, ponto. Só. Idade vai receber. E aí aqui nós vamos. Olha, é interessante isso aí, hein? Como eu estou fazendo uma trigger before, eu posso fazer isso, atribuir em linha. Quando for after, eu não posso. E agora vem, qual é a expressão que a gente pode usar aqui? Oi? O que vocês acham? Eu não vou ter que usar o campo data de nascimento? Então vai ser o ano da data de nascimento em relação a qual data, gente? Atual. Atual, como é que eu faço acesso à data atual?
Não lembram? Anil. Current, ou seja, a data atual, current date, é a data de hoje, menos, aí eu preciso agora extrair o ano da data de nascimento do cliente. Tá certo, gente? É isso mesmo? O ano de hoje, menos o ano de nascimento dele. Aí eu tenho assim, ó, extract year from new nascimento. Opa. Ou seja, a idade dele vai ser a data de hoje menos a data o ano da data de nascimento dele. Bom, pessoal, esse código está parcialmente satisfatório. Não vou agora entrar nos detalhes aqui, mas você tem que ficar preocupado com o seguinte: e se ele não fez aniversário ainda? Aí você teria que comparar o mês e o ano para saber se realmente você vai somar mais um ou não. Aliás, se você vai subtrair um. O que acontece com o sócio? Agora que essa trigger existe, veja, tem o Bon Jovi aqui, ó. Ele nasceu em 65. E eu vou modificar o registro. Vamos dizer o seguinte, que eu vou modificar esse CPF dele aqui. Veja bem, nem precisa ser o campo data de nascimento. Eu simplesmente estou modificando o registro. A modificação do registro está provocando a execução da trigger. E a trigger vai pegar a data de hoje menos o ano do nascimento dele e vai atualizar o campo idade. Vamos ver se o campo idade está atualizado. Não, ele está em branco ainda, porque eu não modifiquei o registro. Quando eu efetivar a modificação, conversão of string, tem alguma coisa inválida aqui. Pessoal, de vocês deu certo? Ou não tem registro? Tem registro. Não tem? Insere, pode inserir um registro enquanto isso. Vamos inserir um registro aí. Ah, você quer ver a trigger? Trigger idade. Pessoal, tem um negócio errado aqui, ó. Márcio, mas se comparar o frame dele com o da nascimento normal, não vai? Oi? Se comparar o frame dele com a data normal, não vai? Ele compara em dia. Ele compara em dia. Entendeu? Você poderia também fazer isso, tá, Osé? Você poderia pegar a data e dividir por 365. Aí ia colocar o número de... colocar o ano. Tá? Não está errado, não. Isso aí provavelmente cada pessoa vai fazer de um jeito que depende do algoritmo. Não tem nada a ver. Voltando aqui no sócio. É mesmo?
Quebrei a linha aqui. Deu certo. Deu certo? Todo mundo conseguiu? Uma forma de simplificar, só veja lá. Uma forma de simplificar esse cálculo é usar esta função lá. Date diff. Esta função serve para você calcular a diferença entre datas e você pode retornar o número de anos. Então isso aqui está no manual do Firebird e aqui tem alguns exemplos. Olha, você vai colocar date diff e vai especificar qual a diferença que você quer. Year. Aí você informa a data e ele retorna a quantidade de anos. Então agora o desafio é o seguinte: faça modificação na trigger para usar date diff. O campo, data hora, do tipo timestamp. E o campo, descrição, varchar 250. Só olha só. Pessoal, por favor, prestem atenção logo. Create table, log, data e hora e descrição. Toda vez que for modificada a data de nascimento do sócio, eu quero que nessa tabela esteja escrito assim, ó. A data de nascimento foi alterada de para. Entenderam isso? Todas as vezes que a data de nascimento for modificada, eu quero que nessa tabela de log seja registrada a data e a hora e a informação assim, ó. A data de nascimento foi mudada de para. Tem que mostrar qual que é a anterior e qual que é a próxima.